Queria agradecer aos professores Ronaldo Victor e Mariângela por terem me convidado para mediar essa mesa, né, tão interessante, do Ferenczi no século XXI, que eu acabei passando aí para a Cristina Goldin, agradecer ela também. Pedir desculpa porque eu estou no celular, porque o computador não estava abrindo, então acabei me atrapalhando um pouco. Mas o Ronaldo Victor é membro de data da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e professor da UF, e a Mariângela Helvas é membro de data também da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Então, como eles já colocaram para quem estava aqui um pouco antes do horário, eles vão fazer num modelo bem de diálogo, enfim, querem que fique uma coisa dinâmica. Então, vão fazer pequenas exposições e depois a gente abre para pergunta e que as pessoas fiquem à vontade para participar. Vamos começar? A Cristine, né, Cristine? Cristine está presente. Nossa diretora científica está presente aqui. Quanta formalidade, mas muito obrigada pela inclusão. Acho que agradecer, né, o evento e a disponibilidade do Ronaldo e a Mariângela, que tem tanto a contribuir, né, trazendo Ferenczi para nós. E essa ideia do tema no século XXI, acho bem importante também, né? Essa temporalidade aí apresentada. E é isso, vamos escutar vocês e vamos pensar juntos. Obrigada a presença de todos e todas, a nossa sociedade. A presença de vocês é importante para manter a nossa sociedade ativa, né? Tem pessoas de fora, pessoas que são membros, isso é muito interessante sempre. Obrigada aí, vamos lá, a bola está com vocês. Eu vou, então, iniciar, né? Eu vou fazer uma pequena exposição de 15 minutos, depois eu passo para o Ronaldo e a gente abre para perguntas. Doutora Mariângela, só um minuto. Pede para essa moça, a Cristina Goldin, ela sair e entrar de novo. Tá bem. Você faz? Então, Cristina, a gente te espera. Será que ela está aí? Tá. Podemos, vai ficar gravado, sim, a nossa apresentação vai ficar gravada. Está sendo gravada, né, inclusive. Ela já saiu, Aguinaldo? Eu não estou, como eu também estou no celular, eu não estou vendo. Tá. Ela não saiu ainda, não. Então ela não deve agora ela saiu. Deixa eu... Tá. Essa gravação, gente, ela está entrando de novo, ó. Essa gravação desse evento vai ficar no nosso canal do YouTube. A SPRJ tem, faz algum tempo já, um canal do YouTube com vários eventos lá gravados. Vale a pena vocês conhecerem, que são eventos que têm muitas visualizações, muito bons eventos. Vale a pena. Não sei quando vai para o YouTube, então é bom participar aqui. E a vantagem de vocês participarem hoje é que vocês podem fazer perguntas, né? Podem participar mais ativamente. Tá. Posso começar? Eu vou começando devagarinho, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização científica, né, a organização, a nossa diretora está aqui, a organização científica da SPRJ, e falar do meu prazer de estar aqui junto com o Ronaldo Victor e com vocês para falar de um autor que eu prezo muito, que é o Sándor Ferenczi, né? Eu já venho estudando ele há algum tempo. Autor esse, psicanalista esse que foi o principal interlocutor de Freud. Hoje eu e Ronaldo nos reunimos algumas vezes para definir nosso tema e nós chegamos à conclusão que nós queríamos falar dessas concepções que o Ferenczi coloca no Diário Clínico e que ressoam até hoje na psicanálise no século XXI. Principalmente a questão do afeto, tal como ele trouxe para a gente essa questão. Ele valorizou muito a questão do afeto, né? E ele considerou, inclusive, esses afetos presentes nas comunicações inconscientes, por meio dos cuidados parentais e no intercâmbio emocional também da criança com seu ambiente inicial. Isso porque ele tratava
de pessoas muito graves, né, de patologias graves, pessoas traumatizadas que tinham sofrido abusos. Então, ele era conhecido, né, ele ficou conhecido por muito tempo como um especialista de pacientes de difícil acesso. Então, ele vai se deparar com a necessidade de tratar desses aspectos mais primitivos, dessa fase pré-simbólica, pré-verbal, e vai mostrar, principalmente num artigo que ele fala da criança mal acolhida e sua pulsão de morte, como a criança ela vai registrar desde muito cedo os sinais de não acolhimento, de maltrato, de aversão materna. Então, ele vai dirigir sua investigação para esses níveis primitivos e vai modificar o eixo teórico clínico da psicanálise. Ele vai propor mudanças no dispositivo da psicanálise, mudanças importantes, entre elas a análise mútua. Ele vai fazer análise mútua, que é o único experimento que não consta em nenhuma das suas obras, somente no diário clínico. Daí sua importância. O diário clínico não foi escrito para ser publicado. Ferenc nunca pensou em publicar esse diário. Eram anotações diárias, que ele tomava nota de observações, de pensamentos, vivências contratransferenciais dele. Pode-se até dizer que era um texto autobiográfico dirigido a Freud. Tanto que a primeira linha, no começo, ele já fala a insensibilidade do analista, e ele faz uma crítica à análise pedagógica. Ele ali estava se referindo à análise dele com Freud, que ele foi analisado pelo Freud em 2 períodos durante a guerra. Enquanto ele estava na guerra, o Freud ia lá, né, para analisá-lo. E o diário clínico, então... o diário clínico, uma outra coisa, ele foi escrito entre janeiro e outubro de 1932. E logo depois ele morre, o Ferenc morre. Ferenc morre no ano seguinte, alguns meses depois, uns 7 meses depois. Aí ele não escreve mais. Ele fica doente e não toma mais nota nenhuma. Esse diário ele precisou ser compilado, organizado. E quem organizou foi o Balint e a esposa do Ferenc, a Gisela. Ali, ele tem um atendimento de 4 mulheres. Uma delas é a que ele denominava RN, que a gente sabe que é a Elizabeth Severo. É um texto muito inquietante, ele é de difícil compreensão, porque ele é meio que telegráfico, né? Ele vai tomando nota, e ali ele descreve a análise mútua. Nós vemos Ferenc trabalhando, descrevendo cenas da própria infância dele e falando da relação com a mãe dele, que era uma mãe dura, enérgica, fria, e ele sentiu, quando ele conheceu a Elizabeth Severo, a RN, ele viu a mãe dele nessa paciente, porque ela tinha ele descreve a Elizabeth Severo como tendo uma aparência de mármore, fria como mármore, assim ele a descreve. Depois eu vou falar mais sobre esse caso, mas mais adiante, na outra colocação, né? Mas no diário clínico nós vemos o homem psicanalista, o enfant terrible, né? Aquele que incomodou tanto Freud como incomodou a própria comunidade analítica, e por muito tempo ele incomodou. Você vê que o diário clínico ele foi escrito, como eu disse, em 1932, mas ele só foi publicado em 1983, né? Mais de 50 anos depois, com a tradução da Judith Dupont. Então, ele foi traduzido, né, em francês e publicado em Paris. Freud considerava que o Ferenc tinha um furor curantis, né, no caso RN. Tal era a disponibilidade dele, né, com essa paciente. Ele atendia ela todos os dias, horas seguidas, às vezes sessões enormes, né? E ele aceitava tratar esses pacientes que na época eram considerados inanalisáveis, porque eram pacientes assim que não era, eles eram pacientes que tinham dificuldade em fazer associação livre, não se adaptavam à psicanálise, então eram pacientes inanalisáveis em relação à psicanálise clássica daquela época, né? Mas hoje a gente sabe que são pacientes que nós atendemos hoje em grande número na nossa clínica, né? Nós psicanalistas e psicólogos, né? Eu abro um parêntese aí nesse sentido, porque o Ferenc também vai mostrar que essas bases traumáticas podem ser encontradas em qualquer modo de subjetividade. Eu vou explicar. Ele vai dizer que esses mecanismos de fragmentação, como eu vou falar, de uma identificação com o agressor e dissociação, ela pode ser encontrada em pessoas que têm
têm uma estruturação neurótica, né? O Thomas Ogden, ele fala uma coisa muito similar hoje. Olha o que ele fala. Ele diz assim: todos nós, em diferentes proporções, tivemos acontecimento no início das nossas vidas que envolveram rupturas significativas e com as quais nós respondemos com organizações psicóticas. Isso corresponderia ao que Thomas Ogden vai chamar do não vivido, aquilo que não foi vivido. Então, todos nós tivemos situações onde houve rupturas, né? Aconteceram rupturas. Então, isso para dizer assim, como a gente pode pensar no que ele descreve desses pacientes graves, como a gente pode pensar hoje para a clínica hoje, né? Ferenczi atribuía esses fracassos com esses pacientes não a resistência deles à análise, mas como eu falei antes, a insensibilidade do analista, a recusa que os analistas tinham na época de admitir os seus afetos. E a isso ele chamava hipocrisia. Ele vai colocar, então, como nesses pacientes graves, ele vai colocar o afeto como centro da questão. Por isso que nós escolhemos afeto, né? Então, ele vai chamar isso de sentir com. E o sentir com, para ele, não é a identificação, não é você se identificar com o paciente, mas é você se deixar sensibilizar pelas diferentes intensidades que iam aparecendo ali naquela situação. Ele vai falar, então, também, como eu falei antes, na modificação do dispositivo analítico. Ele vai propor técnicas para tratar esses pacientes. Lembra que antes, a primeira técnica, ele propõe a técnica ativa, né? Depois ele vai trocando a técnica, ele vai falar da técnica da neocatarse, elasticidade da técnica. Mas uma coisa muito importante que ele vai deixar para a gente hoje, que é a necessidade de análise do analista, e que foi a grande questão que ficou para ele diante do fracasso da análise mútua. Não é à toa que o Ferenczi é o autor da segunda regra fundamental da psicanálise, que é a necessidade de análise dos analistas, né? Ele vai desenvolver mesmo o que ele chamou de metapsicologia dos processos psíquicos do analista, porque ele vai chamar a nossa atenção, e aí eu acho muito século XXI, na importância do trabalho psíquico do analista. Olha, a gente vai ter um congresso agora, internacional, em Cartagena, acho que é 2023, ano que vem, que o tema é esse, é o trabalho psíquico do analista. Não tem nada mais século XXI do que isso, né? que o Ferenczi chamou a atenção. Ele é o autor da segunda regra. A primeira regra, vocês sabem, que é a associação livre, né? Exatamente o que esses pacientes não conseguiam, o que tinham até incapacidade ou dificuldade de fazer. Bom, Ferenczi também vai chamar a atenção para os efeitos destrutivos do trauma e vai falar que o afeto que acompanha esses efeitos destrutivos é da ordem do terror, né? Maria Torok vai dizer o seguinte: se alguém me pedisse para eu resumir em uma única palavra o conjunto da temática ferenciana, essa palavra seria catástrofe. Catástrofe, traumas e seus acidentes. Ou seja, o Ferenczi é um autor que ele fez do trauma e da repetição a origem de tudo, né? Ele dizia que o trauma e a repetição estava na origem dos sonhos, da cultura, da linguagem, do pensamento e das próprias leis. E isso ele se diferencia muito de Freud. Que para Freud, o trauma, ele não ocupa esse lugar central, né? Mas sim, para Ferenczi, sim. E ele vai dizer que esses efeitos devastadores do trauma, ele impossibilita o existir e a consequente vinculação com o objeto ou com o outro, ou também representa um fator de risco para o narcisismo, né? E essa reação ao trauma, que a gente sabe que envolve fragmentação, dissociação, né? Elas, mais do que mecanismo de defesa, elas são mecanismo de sobrevivência, porque aí trata-se do existir ou não existir. O sujeito fica diante do não existir, né? Isso eu acho também muito interessante. E o Ferenczi vai apontar para a necessidade da reatualização desse trauma, de que esse trauma possa ser vivenciado nesse espaço analítico. Ora, a gente está vendo que o Ferenczi está falando de uma dor, que é uma dor da ordem do indizível, intolerável. Ele vai falar que, palavras dele, é uma dor sem conteúdo de representação.
que está relacionada, diz Ferenczi, aí eu estou procurando sempre usar as palavras dele, né? Pra gente, ele vai dizer que está relacionada a um trauma incomunicável em si, ele fala. Quer dizer, você não tem como chegar nesse trauma, né? E que são vivências, né? Ele vai dizer, são vivências, são impressões, aliás, ele vai falar, são impressões traumáticas, sensíveis e traumáticas, que têm no corpo a sua matriz minêmica. Por que está no corpo? Porque não tem ainda acesso ao psíquico. Elas não conseguiram ganhar um sentido, então elas ficam no corpo. O corpo é a sua matriz minêmica. Essa é uma das grandes contribuições, que eu acredito, no século XXI. É o Ferenczi trazer essa questão do não representado ou do irrepresentável, né? Ou seja, como esse afeto não vivido, ou nas palavras dele, como esse sentir desprovido de sentido, ele está relacionado a um trauma real e está também relacionado ao não acontecido, aquilo que não aconteceu. Eu vou explicar. Quer dizer, o que ele está chamando de não aconteceu? É aquilo que não pôde ganhar um sentido, porque sofreu, foi cindido, foi dissociado, foi fragmentado, né? Então, a Ania Álvarez, ela fala, no livro dela, Companhia Viva, uma frase muito interessante. Ela fala assim, lá onde deveria haver um objeto, há um branco. Vejam que como essa dissociação ela está relacionada com um vazio a ser preenchido. Tá? Ferenczi fala ainda de como os afetos eles conectam. Você vê, a dissociação ela desconecta, né? A clivagem. E o afeto é algo que conecta. Então, o que conecta é o afeto, mas a comunicação também. Então, ele vai dizer da importância da comunicação e dessa comunicação inconsciente, né, que eu estava falando, que está presente desde sempre e que está presente também na relação paciente-analista, né? Porque o analista ele vai mostrar como é que o analista é afetado. Ele não só ele afeta e é afetado, né? E daí a importância do funcionamento mental do analista, né? De um analista poder estar vivo, presente, sensível, né? E de um analista poder criar junto com o seu paciente, é um trabalho em dupla, um campo de afetação mútua, um campo que é um espaço potencial, um campo de é uma criação, é um campo de construção. E assim ele vai se colocar em diálogo com esse paciente traumatizado, né? Ele vai ter que se confrontar obrigatoriamente com a sua própria dor, com a sua própria subjetividade, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que fazer um trabalho de autoobservação, de autorreflexão, né? Então, ele aceita esse desafio, né, de entrar em contato com essa dor, que é intolerável, irrepresentável, e ele diz que, para isso, ele precisa ter a psique mais fragmentada, né? Que o analista ele precisa, tem situações que ele precisa ter a psique, manter a psique mais fragmentada, porque ele vai entrar junto com esse paciente, e a gente vê na análise mútua como ele entra num estado mental mais regredido, mais regressivo, né? Junto com esse paciente. Então, a função para ele do analista era uma função importante, era uma função de testemunha implicada, né, porque ele participava, e era uma função de mediador, de catalisador dos afetos. Porque ele dizia que esse paciente traumatizado precisa se ver de fora e precisa ver também de fora a própria experiência traumática, né? Esse distanciamento é que vai permitir que ele possa pensar, que ele possa dar um sentido ao vivido, né? E que ele possa reconstruir uma convicção da realidade do vivido. Porque vocês sabem que uma das consequências desses mecanismos de defesa mais radicais, mais arcaicos, como o desmentido, é a falta de sentido, ou seja, a perda que o paciente tem na sua própria percepção, na sua capacidade de confiança nos seus próprios sentidos, né? Então, e essa revivescência do trauma, e ele vai chamar de transe, né? que o paciente entrava em transe, quer dizer, porque eles viviam algo muito que era a revivescência da situação, porque ali a vivência da situação traumática se fazia, mas se fazia como algo vivo, algo novo e algo compartilhado com o analista, né?
Eu não sei se eu paro aqui ou depois a gente... Vamos mais um pouquinho, né? Ele vai dizer que essa mente do analista mais fragmentada vai corresponder a um estado regressivo. E aí eu vou trazer para vocês um pouco do que eu conheço do casal Botelha, que é o César e a Sara Botelha, que são da Sociedade Psicanalítica de Paris, que eles vão falar sobre o trabalho de figurabilidade, quer dizer, como um analista ele vai ter que entrar num estado mental muito específico, que eles vão chamar de estado de regrediência, que corresponde ao que o Ferenczi falou de mente mais fragmentada, para poder deixar surgir algo novo ou o próprio trabalho de figurabilidade, que seria a formação de alguma imagem, de alguma forma, mas essa imagem seria um trabalho em dupla, seria algo construído pelos dois. Isso o Ferenczi fala, esse trabalho de figurabilidade, é uma coisa que o Ferenczi fala quando ele explica a função traumatolítica do sonho, né? Ele diz que no sonho, o sonho tem essa função de quebrar o trauma. Quando você sonha, o sonho ele é um pensamento, você pensa por meio de imagens, né? Então, o fato, quando você forma a imagem do sonho, seja ela visual ou acústica, essa imagem ela já está implicando num trabalho de elaboração, que a gente chama de elaboração primária. Isso já tira essas impressões sensíveis e traumáticas, então elas vão ganhando alguma forma, alguma figura, né? Ainda não é nomear o trauma, né? Alguém falou nomeando o trauma, ainda não é da palavra. Vejam bem que é um processo anterior ao da palavra, que quando você dá uma imagem, quando você faz uma figura, por exemplo, no sonho, ainda não é palavra, mas é algo que precede, mas prepara para a palavra, sabe? Ele chama de elaboração primária. Então, essa, até para ele, seria a principal função do sonho. Diferente do Freud, que o Freud diz que a principal função do sonho é a realização do desejo inconsciente e infantil, né? Para Ferenczi, não. Ele radicaliza, né? Ele vai dizer que a principal função do sonho é dar conta, sim, pode ser uma espécie de hiperelaboração, sim, é dar conta dessas impressões traumáticas, dando uma forma para ela, liquidando, fazendo um processo de elaboração. Que o trabalho de figurabilidade já é um processo de figuração, né? Figurabilidade, né? Esse processo, tanto que o César Botelha, a Sara, o casal, eles têm um livro só com esse tema, né? Eles estudam muito isso. Quer dizer, eles estudam de como que, nesses momentos mais sensíveis, né, pode surgir uma sensação corporal ou uma imagem, alguma coisa que tenha no corpo do analista ou na mente e que possa dar acesso a essas impressões traumáticas, né? Seriam... Fala. Já tem 15 minutos? Tá bom. Tá bem, então agora... O resto das outras pessoas... Tá bem, então agora... Tá, eu queria que me avisasse onde... Eu olhei para onde estava... Tá, fala então, Ronaldo, agora. O Ronaldo também vai falar um pouquinho disso. Tem um comentário aqui, né? Acho que é a mesma pessoa que estava comentando... O comentário ser feito depois de eu falar. Ah, tá. Poder fazer uma dinâmica, senão vai ficar parado só no item. Tá bem, é melhor ele falar. Então vamos lá, Ronaldo. Tá. A nossa dinâmica é Maria Ângela, eu e as pessoas depois em seguida. Tá ótimo. Que assim fica melhor, porque dando outro foco, sim, sobre isso, né? É claro que, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, feito pela Comissão Científica, na pessoa de Cristina Nunes, para vir participar hoje aqui. Fico muito contente, né, de estar novamente com Maria Ângela nessa temática sobre Ferenczi, hoje coordenado pela Laura Ferreira. Isso tudo faz com que a gente fique contente, né, e a participação de todos também sobre isso. Mas, desde o início aqui, eu já anotei um item aqui que eu quero reprisar, que eu já falei em outras ocasiões, mas vou repetir hoje também, por quase que repetir uma mesma frase minha, que é de que Ferenczi foi e continua sendo interlocutor de Freud. Interlocutor de Freud, que é a base de Ferenczi. E por quê?
eu friso sobre o interlocutor de Freud? Porque o interlocutor de Freud é diferente de um seguidor. O interlocutor é aquele que tem uma capacidade especial de questionar o espírito científico de Freud, ou seja, ser um Freud enquanto Ferenczi. Somente Ferenczi conseguiu isso, e antes de Ferenczi foi o Fliess. O Fliess, para Freud, foi nessa dimensão de interlocução. Teve também uma pequena passagem de André Lu Salomé. Mas o Ferenczi teve essa inserção importante na ciência psicanalítica. Freud representa a ciência psicanalítica. E Ferenczi, o interlocutor de Freud. E que não teve outro interlocutor, Freud, a não ser o próprio Ferenczi, durante praticamente todo o restante da vida que teve Freud na psicanálise. Dessa forma, isso tem um significado muito importante. Por que dessa interlocução? Porque nos importa aqui, quando a gente procura falar de Ferenczi no século XXI, não é somente citar as inúmeras partes teóricas que Ferenczi nos brindou e nos proporcionou, mas nos importa muito tentar colocar aqui, para que todo mundo também possa absorver, esse desenho, essa dinâmica de interlocução. Cada um de nós aqui poder ser uma espécie assim, de mini interlocutor de parte da psicanálise, porque é isso que faz parte da psicanálise. A psicanálise não é repetir conhecimento de autores. A psicanálise é você entender determinados assuntos relacionados à psicanálise e que você tem algo de criação sobre aquela questão que você está trazendo. Porque a repetição da psicanálise não se traduz em psicanálise. Então, a psicanálise se tornou uma ciência de extrema complexidade. Extrema complexidade porque lida com todos os aspectos abstratos. Toda a teoria psicanalítica é abstrata. E, por conseguinte, toda a fala é abstrata. Ou seja, Ferenczi é o mestre das metáforas. Ferenczi, tudo que ele citou, tudo que ele apontou, vem de metáforas. E essas metáforas que nós precisamos entendê-las. Entender dentro de cada conjectura de cada um de nós. Não é entender como se explica A mais B, mas entender como é que você tem aquilo como significado da compreensão. Essa que é a importância de Ferenczi. E Freud ficou encantado com isso. Freud conheceu Ferenczi em 1908. Em 1909, Freud fez questão de convidar Ferenczi para ir até a Clark University, juntamente com Jung, que era o príncipe da psicanálise, para participar com Freud de palestra nos Estados Unidos. Freud se sentiu extremamente enriquecido com as questões levantadas por Ferenczi naquele momento. Freud, inclusive, disse que Ferenczi nada mais era do que o paladino, né? O nome que ele deu foi o paladino secreto, o paladino da psicanálise. O nome exato dele, às vezes me foge aqui, mas é que ele diz que é o paladino e grão-vizir secreto da psicanálise. Exatamente por isso. Então, esse que é o tema de Freud de Ferenczi no século XXI, entende? Quer dizer, cada um de nós, ficarmos inspirados por essa parte ferenciana para questionar, para trazer aqui para nós algumas ideias que nos ocorrem, porque é isso que é a psicanálise. A psicanálise é uma capacidade nossa de entender os nossos pacientes, entender a nós mesmos. E o que Ferenczi apresentou no diário? E por que o diário para nós tem esse valor todo? Fiquei muito contente quando eu peguei um relato de Cabret, que é um dos principais estudiosos de Ferenczi, reconhecido internacionalmente. Cabret escreve uma coisa que, eu fiquei tão contente de ler que eu estou trazendo aqui para vocês. Cabret escreveu: por que escrever sobre Ferenczi e sobre o diário clínico de Ferenczi? Ele escreveu no livro dele atual. Como se manter de frente desse texto de 1932 e que não contribui com verdades conclusivas, senão, pelo contrário, propõe um exercício de questionar, cultiva a dúvida, aponta para a autenticidade emocional como guia para o analista. Como que esse diário teria essa importância? Exatamente, ela é atual no século XXI. Ferenczi propõe que, para ser analista, precisa ter como guia a autenticidade de si mesmo para poder ser analista. E aí, Ferenczi
lançou uma máxima que falava para Freud, falava diretamente, concretamente e também por metáfora. O melhor analista é o analista tratado, é o analista analisado. Ele repetia isso muitas vezes, que em direção a Ana Freud e em direção a outras pessoas que na época não faziam análise. A análise não era isso que hoje em dia se entende, que para ser analista tem que passar pelo processo de ser analisado, né? O tripé da formação psicanalítica, né? Seminário, análise pessoal e supervisão. Naquele tempo de Ferenczi, isso não era hábito assim, direto. Alguns autores nem sequer de longe tiveram esse período de análise. O Ferenczi se queixava disso. E se queixava com quem? Com Freud, que era quem tinha idealizado, escrito sobre psicanálise. E era o analista dele. Então, alguns momentos de altercação está escrito na história de Peter Gay sobre esses momentos. Mas o que nos importa aqui hoje é que o Ferenczi, por ser esse interlocutor e, consequentemente, de trazer coisas inovadoras ao trabalho analítico, ele se tornou um pesquisador da clínica psicanalítica como nenhum outro. Pesquisador exatamente porque ele fazia interlocução e exatamente porque ele buscava criar. E qual era o modelo que ele tinha em mente? Qual era o modelo dele, era o desenho dele? O desenho dele, ele escreveu em 1914, que foi publicado em 1924, Thalassa. Eu sugiro a todos, já é a segunda vez que eu falo assim em público sobre Ferenczi, e repito sempre essa frase. Acho que todo mundo deveria ler Thalassa, porque Thalassa está ali o que Ferenczi queria escrever sobre psicanálise, o que ele entendia da teoria psicanalítica. Foi chamado por Freud, a Thalassa, de o grande poema mito biológico. O Freud deu esse nome, o que inibiu a Ferenczi, em 1914. Ele só foi publicar em 1924 com muito estímulo dos demais analistas de Viena, que estimularam ele, então, a publicar. Porque ele achava que ele tinha escrito alguma coisa que as pessoas ficavam muito distantes do que ele queria falar. Mas ele estava dizendo ali, na metáfora, que todo o trabalho analítico se resumia na busca de tentar rever o paciente das suas dificuldades traumáticas. Esse nome traumática surgiu exatamente com o desenvolvimento do trabalho clínico dele. Mas estava lá em Thalassa, que ele chamou de catástrofes, as diversas catástrofes que o ser humano passa. Então, a teoria de Ferenczi, que pode ser dita, que é a teoria das catástrofes, ou seja, a teoria relacionada a momentos importantes da vida de cada um. Então, o que o Ferenczi está dizendo? Que é necessário compreender a evolução mental através de inúmeras capacidades metafóricas, né? Abstratas, para se entender cada um. O diário clínico é marcado desse momento. O diário clínico é escrito de uma maneira inteiramente espontânea. Ele não tem nenhum tipo de reserva à maneira de falar. Eram conjecturas, algumas delas foi escrito a máquina, datilografado, que supõe, Michael Bellet supôs que foi escrito pela secretária dele. E outras tantas foi escrito à mão, com uma certa dificuldade até de leitura. Então, o que esse diário clínico nos traz hoje, que está lá para nós lermos e pensarmos? Nos serve para pensar, buscar um diálogo, exatamente como interlocutor daqueles temas. E quais são os temas que estão lá no diário clínico que nós vamos aqui abordar rapidamente hoje, alguns deles, porque é muito extenso. Tem a insensibilidade do analista, que a Maria Ângela até se referiu, que ele tinha escrito isso em relação a Freud. Mas estava lá exatamente da insensibilidade, é a maneira como os analistas recebem seus pacientes, a maneira um tanto burocrática de receber e que impõe determinada regra, fala tudo que tiver à mente, diz e não participa exatamente do que está acontecendo naquele segundo. Então, essa insensibilidade do analista foi escrito em 1932 nesse diário, mas foi sempre marcado por Ferenczi como algo que precisava sempre ser uma atenção própria. A clínica precisava ter esse elo importante do analista com o paciente. Essa insensibilidade do analista, nada mais, nada menos que veio surgir, né? E é muito reconhecido hoje em dia a palavra empatia, né?
Na época, a palavra empatia, isso não era conhecido. Conhecia uma palavra chamada Einfühler, que veio da linha da estética, por Robert Vischer, um austríaco, e que foi usado algumas vezes, e Freud usou, em um artigo, ele usou 14 vezes essa palavra, Einfühler, e foi traduzido pelos tradutores brasileiros como tato, a capacidade que tem de ter o tato. E também outros tradutores passaram, então, a utilizar empatia. Mas, na verdade, é empatia. E quem mais utilizou empatia? Que fez uma teoria imensa sobre empatia? Kohut. Então, na linha da empatia, surgiu fundamentalmente uma outra abordagem importante na metade do século XX, que era a psicologia do self, muito baseada na capacidade empática, muito baseada na capacidade que tinha o analista de se aproximar ao seu paciente. Essa insensibilidade do analista foi um alerta que Ferenczi fez. Outro título, a naturalidade e a honestidade do comportamento, especialmente a autenticidade do analista. E aqui, novamente, ele insiste que o analista, o bom analista, o melhor analista é aquele que é analisado, é que a autenticidade do analista significava mostrar sempre que era uma pessoa autêntica em todos os momentos. O que quer dizer que os traços emocionais do analista tem que estar visível. E essa coisa visível vai aparecer em algum outro momento. E esses dois textozinhos do Diário Clínico estão em janeiro de 1932. Em maio de 32, 5 de maio de 32, ele escreveu sobre a análise de caso de RN, que há pouco a Mariana já estava se referindo, Elizabeth Sévère. E aí ele faz um longo relato de como é que ele atendeu a RN e como ele teve que se esforçar para conseguir alguma coisa dela. E o que é conseguir? A confiança, que não tinha. E ele também não tinha a respeito de uma simpatia com essa paciente. Então ele se desdobrou de uma maneira médica, que ele fala, médica e muito assim, de doação, frequentava, às vezes, sábado e domingo, em algumas partes que ela também frequentava, convidava ela para ir em determinados momentos das relações sociais, tinha um acesso muito grande a respeito da vida social da RN, até que no momento ela disse o seguinte, olha, eu preciso te analisar. A RN falou para Ferenczi, eu preciso analisar, você precisa ser analisado por mim. Ele, Ferenczi, entendeu que, de alguma maneira, ela tinha razão e fez uma observação dela, RN, para Ferenczi. E o Ferenczi teve um insight com ele, que, de verdade, ele precisava entender coisas dele vista pela paciente. Com isso, ele deu uma compreensão nova da mutualidade, a relação de mutualidade que tem dentro da relação analítica. Como que funciona a mutualidade? Então, esses temas diferentes não são para ninguém seguir ipsis literis, não. Algumas pessoas, às vezes, quando leem Ferenczi, acham que tem que fazer a mesma coisa, deitar no divã, igual a Ferenczi, e mandar o paciente analisar, depois sair com o paciente de mão dada. Não. Ferenczi fez isso num momento de muito empirismo, de muitos acertos e erros. Mas ele não parava aí. Um dia a RN chegou para ele e falou, você é meu namorado, o meu futuro namorado, porque é ideal. Ele falou assim, é um engano seu, eu não tenho absolutamente nada com você, tudo que eu faço é de caráter intelectual para tratar você. Foi um desacerto para a RN. Mas ele pôde mostrar novamente para ele próprio, para a RN, que a análise precisava ter essa mutualidade, mas também tinha que ter esse compromisso de busca da compreensão profunda. Quer dizer, isso era Ferenczi. E Ferenczi fazia dessa maneira. Não quer dizer que hoje, do século XXI, se faça. Não é nada disso. Cada um tem a sua maneira, mas entender a mutualidade. E o que a mutualidade gerou no século XXI? Gerou uma coisa importantíssima, trazida pelos autores da teoria do sistema intersubjetivo, especialmente na pessoa do Stolorow, que é o self-disclosure, ou autorrevelação. A autorrevelação
é uma forma clínica de trabalho que hoje é bem embasado em algumas partes da teoria do sistema intersubjetivo, com referência a Ferenczi, inclusive, de que é necessário que o analista tenha não só a autenticidade, mas a tranquilidade, a capacidade de se autorrevelar ao paciente. Claro, dentro de um momento que seja específico que aquilo aconteça. Não é de uma forma aleatória e completamente desprovida de algum sentido. É com sentido. E o que significa o self-disclosure? O self-disclosure é trocar determinadas passagens com o paciente de uma forma que esteja dentro da busca daquele paciente. E do analista também, sempre é a dupla que está em movimento. A mutualidade tem duas direções, é ida e vinda. Então, eu estou só citando como que as coisas desenvolveram e desembocaram no século XXI. Então, no século XXI, hoje, se estuda muito, especialmente desses autores americanos, o self-disclosure, a autorrevelação. Quer dizer, é uma coisa que é cada vez mais consubstanciada. E tudo está baseado na base principal, né? Que é a análise do analista. A análise do analista é dito pelas palavras do próprio Stolorow, que Ferenczi deu início ao trabalho de intersubjetividade. Esse foi o primeiro momento de que a intersubjetividade entrou na psicanálise. E por que ele falou isso? Falou pelo seguinte: a psicanálise era entendida até aqui, até naquele momento, como uma ciência oriunda das ciências naturais. Significa dizer o seguinte: o modelo é médico, o médico que trata o paciente. Não existe essa do paciente tratar o médico. Não existe também a necessidade de um médico ser tratado de qualquer coisa médica para vir a ser médico na formação médica. Não, mas para ser psicanalista precisa. Então, para ser psicanalista, precisa se tratar psicamente para vir a ser psicanalista. Porque, consequência, provocou o conhecimento de elementos da intersubjetividade. O primeiro item, né, que não chegou a ter esse nome intersubjetividade, veio com relações de objeto e depois se desenvolveu mais para chegar ao ponto do final do século XX, XXI, com o título de intersubjetividade. Mas nessa sequência começou com Ferenczi. Então, essas partes todas significavam dizer que Ferenczi estava introduzindo uma regra nova para uma ciência completamente nova, que até hoje ela é novíssima, que a ciência psicanalítica não é uma ciência das ciências naturais propriamente dita. A ciência psicanalítica ela é oriunda das ciências humanísticas, que significa dizer que inclui o outro. O outro está na essência da relação analítica e esse outro faz parte da teorização do trabalho analítico. Então, o outro tem importância para o desenvolvimento da ciência psicanalítica. Então, mudou a visão. Isso complicou a vida completamente de Freud, onde teve o rompimento básico de Freud com Ferenczi. Em 1932, um pouquinho antes do acontecimento do Congresso, Ferenczi, a última vez, foi se encontrar com Freud e apresentou o trabalho básico de Ferenczi, que é a confusão de línguas, que é o mais conhecido e tratado artigo de Ferenczi. Freud pediu a ele, diretamente, pessoalmente, Peter Gay fala, diretamente, pessoalmente, não apresente esse trabalho no Congresso. E Ferenczi, relutantemente, falou, eu apresento porque eu tenho que apresentar, porque é nisso que eu acredito. E aí não tiveram mais, não ficaram juntos. Freud até antes tinha escrito uma carta, dizendo, você não quer ser presidente da IPA? E a ideia de IPA quem nasceu com Ferenczi. Nasceu com Ferenczi quando eles voltaram dos Estados Unidos, em 1909, de Clark University. Nasceu com Ferenczi. Então, ele disse, que é isso? Eu não quero ser presidente de IPA. Então, esse mal-estar entre os dois não era um mal-estar psicológico, de briguinha, não. Era um mal-estar de postura ideológica. Freud defendia a postura ideológica fundamental das ciências naturais, enquanto Ferenczi estava apostando numa outra maneira de olhar a psicanálise. Entendem como os dois grandes cérebros, dois grandes homens da psicanálise se colocaram? Quer dizer, era uma questão ideológica importante. Então, Ferenczi apresentou um trabalho,
que eu acredito que muita gente aqui já deve ter lido, estudado, e necessariamente é básico para quem estuda Ferenc, que é o estudo da confusão de línguas. E o que tem nesse trabalho, que é fundamental? Que Ferenc coloca não só a questão do sonho traumatolítico, mas que o trauma vem da relação real com o outro. O outro provoca o trauma. Ou o pai, ou a mãe, alguém de uma importância muito grande com a criança, e tem todo um desdobrar. Tem depois a identificação com o agressor, tem o segredo marcado, tem a mentira, o giz dizer do fato. Então, tudo isso está nesse trabalho, e que é um rompimento ideológico com a teoria freudiana. Rompe. Esse rompimento marca o início de uma nova maneira de olhar. Só que Ferenc ficou no ostracismo. Rompeu, mas ficou no ostracismo. Ostracismo que veio até 1969, quando Michael Balint trouxe à tona todo esse trabalho que tinha do diário clínico e os fragmentos também que possuía. Então, a importância de hoje, do século XXI, a gente olhar, significa dizer que nós estamos entrando em contato com aquilo que é mais incrível, que é a abstração psicanalítica. E aonde que foi dar esse trauma todo? Foi dar numa parte que hoje se estuda no século XXI, numa abordagem psicanalítica chamada psicanálise centrada no trauma. Todo baseado a partir desse artigo e de outros mais. Por quê? Porque, especialmente os autores americanos, na qual eu estou citando aqui, chegaram à conclusão que o trauma não é só um fato externo, concreto e visível. O trauma vem das falhas empáticas, invisíveis ao que está de fora, né? Só quem percebe a falha empática é a própria criança e, se possível, quem sabe, o causador da falha empática junto. Quer dizer, é na relação afetiva, emocional, profunda de uma criança com seus pais ou com seus adultos importantes que isso, então, se faz. E, ao mesmo tempo, desmentido dessa falha. Então, essas duas coisas juntas provocariam o trauma. E o trauma fica encoberto. E aí, todo o traço psicológico ou psicopatológico posterior, como dissociação, como a identificação com o agressor, que eu já citei, a dissociação, a alteração do senso de realidade, que é um artigo que Ferenc escreveu, que ele achava que era o melhor artigo que ele tinha escrito, e a formação, então, dessa luta para se manter organizado. Então, a luta da criança para se manter organizado trouxe esse mal-estar no final, que é traduzido como nome de trauma. E qual é a grande questão do trauma, dado pela confusão de língua? É que a criança necessita de uma linguagem de ternura, enquanto o adulto pode utilizar não da linguagem de ternura, mas sim de uma linguagem estritamente sexual invasiva, não sexual de ato sexual só, mas invasiva aos desejos infantis de ternura que a criança possui. Então, essa desregulação de mudanças que ele chamou de linguagem, do adulto para a criança, é a confusão de línguas profunda, dando, então, assim, um trauma. Então, são alguns itens importantes reforçados aqui no século XXI. A questão da empatia, a questão do tratamento necessariamente a todo analista, a questão da mutualidade, que é um dos itens que eu aqui pincei, tem mais outros itens, e que deu o self-disclose, a autorrevelação, e trauma, que é o ponto mais assim forte da teoria ferenciana, né, que ele traz. E tem toda uma sequência, mas eu vou querer que outras pessoas participem também, junto conosco, para poder perguntar, falar, questionar e trazer outras dúvidas também. Entendendo sempre que a nossa tendência aqui é fazer uma troca, de um grande diálogo, né, que eu dei o nome de interlocução, mas de diálogo também amplamente. E que a Mariângela até citou da comunicação, que faz parte de Ferenc, e que outros autores pegaram a comunicação, autores extra-psicanálise, como Barretin, que pegou, não tem nada a ver com psicanálise, é linguista, que pegou a comunicação como a base principal
da relação humana. E dentro do consultório, a necessidade da comunicação é total. Então, dentro desse aspecto aí. Bom, agora eu passo a palavra para outros aí. Gente, boa noite. Obrigada pelas apresentações que foram realmente muito boas e muito afetivas, né? Eu acho que trouxe, como a Maria já falou, né, não só como que ele tratou o afeto, mas aproximou a gente realmente do Ferenc, né, do Ferenc, enfim. Trouxe, né, a gente conseguiu sentir ele aqui no século XXI mesmo, né? Enfim, tanto pegando esses autores que foram interlocutores, né, que são, né, mais contemporâneos, como a Anne Álvares e o Ogden, né, mas fazendo a gente ver também a interlocução com Freud, que o Ronaldo chamou a atenção, né? Eu acho que eu fiquei pensando muito no Construções em Análise, enfim, mas vários outros, né? Mas essa questão da gente poder, além de pensar os conceitos que a gente está mais acostumado a pensar, estudar, tudo, poder ver, né, sentir ele trabalhando, né, sentir a presença, né, que eu acho que é isso que é tão atual na psicanálise e que é dinâmico, né, e que está sempre, acho que o Ronaldo chamou a atenção disso, né, que a psicanálise é sempre atual, né, tem que ser, né, e é isso que o Ferenc fazia, né, que vocês destacaram, né, tá ali presente, observando, e aí tem coisas que ele fazia lá que não é para a gente fazer igual agora, mas que levantaram, né, que levantou questões importantes. Então, enfim, eu não pensei exatamente numa pergunta, mas eu acho que são as coisas que me encantaram aí das apresentações de vocês. E aí, acho que a gente pode abrir, né, até as pessoas podem, acho que abrir o microfone para falar, de preferência breve, para a gente ter tempo de interlocução, né? Eu acho que é uma situação extremamente bem balizada. Os dois apresentadores estão de parabéns, mas eu fiquei ouvindo isso e pensando, é água e azeite. São duas coisas que têm suas indicações, mas são duas coisas totalmente diferentes. Eu pensei o seguinte, que Freud baseia toda a teoria da compreensão do psiquismo de uma maneira totalmente diferente de Ferenc. Ferenc baseia de uma outra maneira. Estão errados? Eu acho que não. Agora, juntar ou falar dos dois, eu acho extremamente difícil. Por que eu acho difícil? Acho difícil porque, por exemplo, o que o Ronaldo falou, que Freud pensava numa psicanálise biológica, eu acredito que sim, mas dizendo que o ego é eminentemente corporal. É uma abstração eminentemente corporal. E aí ele faz N considerações desde as cartas a Friso, desde 1891 até 1938, interagindo vários conceitos e vários trabalhos. Ferenc antecipa as patologias para antes do complexo de Édipo. É outra coisa. Agora eu pergunto, me ficou uma curiosidade enorme. Os analistas ferencianos, eles se analisaram nesse nível do trauma, como é visto aí, onde, no meu entender, queria que vocês me ajudassem, há sempre algo responsável. Em Freud, você não tem responsáveis. Você não tem. Outra coisa, ou esses analistas se analisam pessoalmente na medida em que atendem pacientes com essas dificuldades? É uma pergunta que eu faço. Mas, lamentavelmente, a proposta do Ronaldo e da Mariângela não foi atendida. Foi uma pena, porque seria excelente, mas também nós não teríamos essa beleza explanação que vocês fizeram, porque seria 15 minutos para um, 15 minutos para outro, e depois um monte de tempo para se conversar. Mas, com essa exposição lindíssima, não poderia ser assim. Mas eu deixo a minha pergunta para vocês e parabenizo a todos.
Luiz Antônio, eu entendo que não existe analista ferenckiano, isso aí é um absurdo, né? Falar em analista ferenckiano, não tem. Deixa eu Ronaldo só corrigir. também Deixa eu corrigir. Ferenciano, porque vocês estão tratando do Ferenc. Eu estou dizendo que os analistas do século XXI são analistas que estão se analisando agora. Porque o Freud, quando fala em análise selvagem, ele fala disso dentro do conceito dele, do psiquismo. Do jeito que vocês apresentaram, é uma análise pessoal dentro de um conceito ferenciano, que é totalmente diferente. Então, a minha pergunta foi bastante clara. Os analistas que se engajaram nesse programa, nesse processo, que eu não acho que é contrário ao do Freud, são paralelas que nos ajudam na clínica, eu pergunto se analisaram, se foram a esse nível. É só isso. Eu posso dizer algumas coisas? Fala. Luiz Antônio. Claro, o nome ferenciano não está de acordo com o que o próprio Ferenc entendeu, porque para você ser ferenciano, você tem que ser o próprio Luiz Antônio, o próprio Ronaldo. Então, perdeu a condição de ferenciano. E depois o seguinte, os autores hoje, do século XXI, que não tratam exatamente como o Ferenc foi, trata desenvolvendo todo o trabalho teórico que está aí das obras de Ferenc, o trauma, a empatia, a análise do outro analista, para ser analista tem que ser analisado, a capacidade de sensibilidade de ter o paciente, de entender a aproximação, a identificação de toda dor que uma pessoa tem, o quanto que existe a identificação com o agressor, em toda essa linha. Então, o que tem de Ferenc hoje é um desenvolvimento que os autores fizeram. Todos os autores seguiram Ferenc. Vou citar alguns deles que não citaram Ferenc, mas seguiram Ferenc. Ferber, Melanie Klein, Winnicott, Corrucci, Michael Ballant, que era expressivo, outros aí, todos esses. E Freud, ele era ferenciano nesse sentido, e deu o nome, ele chamou meu filho uma vez, e outra vez que foi mais forte. Ele chamava assim, Paladino de Grão-Vizir Secreto, porque ele tocava em Freud. Não haveria Ferenc sem Freud. Se Ferenc existisse sem Freud, Ferenc seria Freud e Freud seria Ferenc. Não tem essa possibilidade de um só. Não tem como polarizar as coisas e dizer que um é B e outro é A. Não tem. Um está em função do outro. A questão é que Ferenc cresceu na clínica como pesquisador e foi observando que não era possível entender a psicanálise como se entendia a medicina. Então, ele foi mudando a possibilidade. E aí criou a presença do outro. Esse outro veio a ser nada mais, nada menos que mais tarde o Ferber falou em relações de objeto. Então, isso tudo veio formando cada vez mais o trabalho. E a Melanie Klein também. E todos eles, todo mundo. Só que o nome Ferber não era citado. O nome Ferenc não era citado. Vamos ver as perguntas. Bom, Vera. Vamos passar para outra, então, né? Vou passar para a Vera Márcia, que está com a mão levantada, a câmera, depois eu vou ler o chat, tá? Porque tem bastante coisa no chat também. É pergunta, né? Tá, posso? Vera. Enfim, não é bem uma pergunta, não. Primeiro, vocês foram... A apresentação de vocês realmente nos fez mergulhar na clínica ferenciana, se a gente pode dizer assim, e na clínica do século XXI, né? Porque é disso que vocês estão tratando. E lembrei que o Freud, mesmo, a primeira ideia do Freud de trauma era o trauma da sedução, que depois ele foi modificando ao longo do tempo, né? Mas ele começou, a ideia do trauma inicial era o trauma da sedução. Mas o que eu ia, na verdade, falar, isso foi a partir da discussão, mas o que eu ia falar é o seguinte, eu estou preparando um seminário sobre psicologia do ego. Eu não costumo estudar psicologia do ego, e não costumo dar, mas comecei a me interessar em rever, né? E é uma linha muito da objetivação, eu diria, quer dizer, é uma tentativa de objetivar a psicanálise, que seguiu Freud, né? Freud falou da importância do ego nos trabalhos dele, e a psicologia do ego tentou ir por esse caminho
né, tentando dar uma objetividade para a psicanálise, onde o analista não contava o que o paciente fazia, contava o que o paciente estava trazendo, né? E eu acho que é curioso porque realmente nesse período, que foi mais ou menos 30 e poucos, né? Quer dizer, vocês veem que isso foi em 1930, Ferenczi ainda estava ativo, mas Ferenczi, na psicanálise de forma geral, ele ficou no ostracismo. E como é que a psicanálise foi modificando? Porque com a evolução da psicanálise, com os trabalhos não só da relação de objeto, porque tinha uma ideia de relação de objeto onde o analista não estava envolvido com a situação. Ele interpretava e ele não fazia parte. Então, essa questão da intersubjetividade, sim, ela se desenvolveu mais a partir do Bion, e foi aí que se começou a pensar na participação, cada vez mais na participação do analista. E aí isso foi uma evolução da psicanálise, onde o analista começou a fazer parte, onde ele começou a contar no processo psicanalítico, né? Quer dizer, eu acho que isso foi uma diferença, foi uma modificação que foi tendo na análise, na técnica, e o Ferenczi voltou a ser falado porque ele já falava essas coisas há muitos anos atrás. Então, na minha época, acho que na nossa, Luiz Antônio, a gente não falava em Ferenczi, eu nunca tive aula de Ferenczi, né? Na época da formação, né? Quer dizer, vinha estudar Ferenczi mais tarde, porque não estava fora. Então, mas eu acho que a beleza é da possibilidade, nesse sentido da evolução da psicanálise, de repensar, de fazer interlocução não só com Freud, com os outros autores de uma forma geral. Não quero me alongar mais. Não. Mas, Márcia, eu vou dizer alguma coisa muito rápido sobre a história. Olha, Ferenczi bateu de frente com o pessoal da psicologia do ego em Nova York, em 1926. Com certeza. Ele foi fazer uma palestra em Nova York. E com lá, certeza. Então, ele falou a respeito de análise para não médicos. E foi um problema sério. E depois ele voltou lá e deu novamente o curso, em 1927, novamente. Em 1930, a Karen Horney chegou com todo o gás. Ela foi engolfada pela psicologia do ego, execrada, e ela teve grandes problemas. Então, houve um ataque ao Ferenczi pelo pessoal da psicologia do ego em Nova York. Todos médicos, e poder médico. A Karen Horney. E ficou, e está até hoje lá o Instituto de Ferenczi, criado pelo White, pela Manuel lá. Então, você vê que não está longe. E a SPRJ é mestre em psicologia do ego, hein? Ainda tem ainda. Vamos ver as perguntas, gente. A gente se entusiasma, né? A gente se entusiasma. Eu estava já. Deixa a Márcia. Márcia Câmara está fazendo uma pergunta. Eu não estou propriamente fazendo uma pergunta. Eu gostaria de dizer que gostei muito da apresentação de vocês. Você sabe que eu estou acompanhando, a gente está trabalhando sobre isso, estudando alguma coisa sobre Ferenczi e outros tantos. Eu acho que a questão importante não é Ferenczi, nem Freud, nem todos os outros chegando até a atualidade, né? O que é a psicanálise da atualidade? O que é a psicanálise hoje? O que é importante hoje no encontro analítico? Eu acho que essa é a grande mudança. Primeiro, que seja aquela pessoa que está adentrando nesse mundo chamado psicanalítico, nesse mágico encontro maravilhoso que é o encontro psicanalítico, o encontro entre duas pessoas que se dispõem a desenvolver alguma coisa, é que pelo menos uma delas esteja preparada para essa viagem, porque a outra, com certeza, está trazendo e apontando um caminho necessário para ela. Então, não importa ferencianamente, tem uma questão muito importante que você está citando o tempo todo, que é a análise pessoal do analista. Mas eu acho que é mais que análise pessoal, é a forma como o analista encara o seu ser humano, o seu ser presente enquanto humanidade, enquanto partícipe de uma experiência
que dura ali, aquele momento, que dura uma vida, um instante, um momento, aquilo que a gente vive, e que é importante, quanto mais a gente possa conhecer de nós mesmos, ou daqueles teóricos que tantos nos trouxeram de colaboração, que a gente possa transformar isso como quando a gente digere alguma coisa e o nosso organismo vai selecionar o que é importante, o que não é importante, o organismo vai expelir. E a gente tem que fazer isso com as nossas mentes. O que é importante para mim, de cada teórico que eu aprendo, que eu leio, que eu entendo, o que vai ficar para mim e vai me tornar alguém possível de ter um encontro com outra pessoa chamada analítico. Então, a teoria só tem importância se ela for entendida e digerida por mim. E quantos mais eu conhecer, melhor eu vou ser comigo mesma e mais disponibilizada eu vou estar para a escuta do outro. Acho que essa é a questão importante. Senão, viramos ferencianos, bionianos, lacanianos, etc., e a individualidade do analista se perde. Muito bem, eu acho também. Tem que ver as perguntas do chat, né? Você está conseguindo ler? Pois é, deixa eu chegar ao início do chat aqui. É só as perguntas. Então, mesmo. são muitas colocações, né? Alguma aí, pergunta? Eu acho que vale a gente colocar um bloco e depois vocês comentam, né? É, melhor. Deixa eu... Seria bom que pudesse ler, Laura. As perguntas. Que as pessoas estão... Eu estou olhando também, eu acho interessante que possa ser dito para poder todo mundo estar junto aqui, ó. Começa, né, alguém colocando sobre a questão do trauma, né, de nomear, que a Mariângela até comentou durante a apresentação dela, né? A Marcela Brito coloca que seria uma espécie de perlaboração, uma pergunta, né? E a pessoa comenta, por isso que quando temos um trauma muito grande, costumamos sonhar repetidamente sobre aquilo. Trazer o sonho para a relação terapêutica vai externalizá-lo, possibilitar dar sentido. Amando suas explicações. Eu não sei quem é esse telefone, mas ela gostou muito. Muitos elogios. Continua. Tem aqui uma sobre o desmentido, né? Eu vim só para falar que sou eu que escrevi. Tá. Desmentido seria a impossibilidade de falar do trauma. Luciana? Onde é? Paula, né? A Paula, fala sobre o desmentido, né? O desmentido seria a impossibilidade de falar sobre o trauma e, desta maneira, reparar o ocorrido? Muitas questões sobre o trauma, né? Isso, Então, podemos pensar que a perspectiva de trauma preferência se desenrola a partir de uma espécie de falha ambiental e de uma desvalidação dessa experiência. De repente, acho que tem que parar um pouco, porque é muita coisa. Só porque tem ainda a ver com trauma, né? Seria uma tentativa de suportar essa catástrofe numa tentativa de sobrevivência e não de retorno ao inorgânico, como propunha Freud? Tem bastante mistura aí, gente, tem bastante mistura. Agora eu vou ter que desmisturar tudo, separar um pouco. Olha, eu começo respondendo o desmentido. Aí a Mariângela vai também respondendo para a gente fazer, então, aqui. A Paula Janussi, que pergunta, o desmentido seria a impossibilidade de falar sobre o trauma e, desta maneira, reparar o ocorrido? Sim, esse desmentido impede que a pessoa, que a criança, no caso, a que está sofrendo com trauma, ele esteja impedido, porque mais grave do que não ser escutado é não poder falar, é não poder se comunicar. O não poder se comunicar marca como se fosse uma ruptura do afeto naquele sistema entre aquela criança e aquela pessoa traumatizadora, né? Quebra. E esse desmentido desfaz a ponte que estava acontecendo da relação afetiva. O afeto se rompe e cria uma nova proporção de relação. É como se criasse um outro sistema para tentar recuperar o afeto perdido, o que, consequentemente, há uma confusão mental com as suas
derivações, a dissociação, né, a cisão, a questão de ficar submetido à ação do outro, a submissão patológica ao outro. Então, cada vez mais vai criando uma paralisação mental. Esse é o trauma, esse forma o trauma. Mas, E a deixa busca... eu... vai. O desmentido, assim, mas assim, ele seria quando a criança seria o segundo tempo do trauma, quando a criança se volta para a mãe para contar e a mãe diz assim, não, nada aconteceu. Isso não aconteceu, isso não foi bem assim. Quer dizer, a criança ela é desmentida como a percepção dela é desmentida. Aí ela passa a duvidar daquilo que ela percebe, ela passa a não ter mais confiança nos seus próprios sentidos. Isso aí é como se ela não passa a não validar mais o que ela faz. Quer dizer, o desmentido, na verdade, é o sujeito que é desmentido. A gente chama desmentido ou descréditos, quer dizer, você passa a não dar crédito mais. Por isso que, por o Ferenczi, era tão importante você validar a realidade, aquela vivência para o paciente, porque aquela vivência trazia um peso de realidade para ele, que era uma realidade que foi desacreditada, né? Então, o desmentido é uma noção muito importante para a psicanálise, ela não tem só em pacientes, quer dizer, você pode encontrar em qualquer grau de subjetividade, lógico, né? Não vou me alongar muito, gente, para a gente poder ver tudo, né? Obrigada, Maria Ângela e Ronaldo. Obrigada pela resposta. O outro é o trauma como catástrofe, tem a ver com trauma estruturante. Diferença, que é a noção de trauma estruturante, porque é aquilo que desorganiza para que o sujeito possa, em seguida, se reorganizar a partir dos seus fragmentos, que vão ser reorganizados de outra forma. Então, quando ele fala da catástrofe, desse trauma, o trauma como catástrofe seria isso, né? Para mim, diferente desse trauma desestruturante. Ele é uma catástrofe, porque ele desorganiza o sujeito, né? Ele acaba com tudo, e o sujeito ele tem que sobreviver se auto-organizando, né? Aí, bom, também não vou uma outra coisa que tem aí é sobre a pulsão de morte para ele, não é o retorno ao inorgânico. Aí é o retorno ao não acontecido do trauma para ele. A Laura caiu, né? Então, Ferenczi nunca vai falar da pulsão de morte como retorno ao inorgânico. É sempre ao retorno à beatitude pré-traumática, ou seja, até a útero materno, quer dizer, há um momento em que o trauma não aconteceu. É o retorno à vida, não é o retorno à morte para ele. A regressão ao líquido amniótico. Aqui tem outra pergunta aqui, ó, no iPhone. O sistema nervoso do humano forma-se até após os 20 anos. O trauma modifica o funcionamento cerebral? Já há várias pesquisas comprovando isso. Com certeza. É muito Ferenczi acolher o traumático com maior força, porque numa relação profunda talvez haja mesmo a possibilidade de transformação neurológica, como o sábio colega falou, após a exposição, que concordo com ele, foi belíssimo, como podemos pensar em estrutura de pacientes com questões anteriores ao Édipo? É o caso do autismo? Tem que levar em conta o conceito, sabe? Quem escreveu, não tem o nome, não. O conceito, qual é o conceito? O conceito de Édipo não continuou com Ferenczi. Ferenczi não deu importância ao conceito de Édipo, porque Édipo não era exatamente um problema básico da relação. Édipo foi uma maneira que Freud encontrou para falar do trauma. Aí tem outras tantas coisas aí, que eu não vou entrar em questão aqui, que foi uma espécie assim, de artificialidade colocar o complexo de Édipo como uma causa da neurose, que nada mais seria como trauma. Não só Ferenczi, mas Corrut também, e alguns autores franceses também importantes falam isso. Então, existe esse ponto sobre a questão do conceito, né, do Édipo. Agora, isso que você afirma aqui, que o funcionamento cerebral se modifica
há várias pesquisas comprovando isso. Essas pesquisas eu não tenho acesso a elas, não. Mas eu quero te dizer que o trauma provoca uma subtração libidinal. Quer dizer, ao longo dos anos, essa subtração libidinal pode gerar algum tipo de alteração. Eu não sei se chega ao ponto do orgânico, mas é algo muito sério, porque leva a pessoa a se sentir com menos vigor, com menos energia, com menos força interior. Quer dizer, isso tem uma relação profunda até na estruturação cerebral. Mas essa parte que você falou aí, eu não conheço. Tem uma pessoa querendo falar, que está com a mão levantada. Pode falar. Pode abrir seu microfone. Eu tinha falado desse negócio. Na verdade, o início é diferente da segunda parte, né? Botei tudo junto aí. Mas obrigada, viu, Ronaldo, pela resposta. Na verdade, assim, você como se chama? Você como se chama? Lívia. Tá. Mas porque assim, eu tenho algumas pesquisas dessas, né? Eu gosto muito de ler essas coisas casadas, porque tem gente que acaba questionando a psicanálise. Eu falo assim, não, tem também fundamento, né, orgânico quando as pessoas questionam. Você pode mostrar também, né? Mas não preciso, mas enfim, eu estou ainda no final do curso agora, então eu ainda preciso fazer isso, né? Eu ainda não tenho, né? Muito bem. E muito bem, cada vez mais que você possa... Curso de quê, por favor? Você falou curso? Hã? Psicologia, né? Psicologia, Psicologia. Ok. Legal. Eu faço autismo, né? Eu estou no último período de psicologia e fazendo pós em autismo. E aí, como você falou desses estados... Alguém falou, acho que foi o Luiz que falou dos estados pré-édipo, né? Ele usou essa expressão, aí por isso que eu escrevi isso. Mas sobre... já é outra questão. É outra questão. Essa questão é mais complexa do autismo, né? Mas multifatorial. Tudo depende do conceito, tá? É o conceito. Se você pegar um conceito cerebral, você vai para um caminho. Se pegar um conceito humanístico, vai para outro caminho. Tudo depende do conceito. Nem foi por causa de conceito só, não. Porque, assim, existe esse negócio do trauma. Ele altera o sistema nervoso, mas o tipo de tratamento que o Ferenc se oferece, né, esse tipo de acolhimento que ele se envolve, né, que ele também é o paciente, né, que ele não é imparcial, porque é impossível ser imparcial, mas esse tipo de tratamento cria uma espécie de relação que também vai modificar o paciente. Né? Então, assim, é uma relação muito forte em transferência, né? Não sei se no Ferenc também chamaria de transferência, acho que é, né? Sim, claro. Então, a relação também tem a capacidade. Eu acho que a gente pode ver muito isso que você falou do libidinal, né? De perda libidinal no trauma, agora na pandemia, que várias pessoas dizem que estão mais prostradas, né? Que não tem mais o mesmo ânimo e depois tiveram Covid. Eu não acredito que isso seja um efeito colateral propriamente do Covid, né, em si, porque fizeram exames, não acharam. Eu acho que isso seja um efeito traumático mesmo, de redução libidinal, né? Mas aí é diferente desse trauma que nós estamos colocando hoje. Gente, nós estamos agora quase no final, praticamente 10 horas. Eu acho que tem uma última pergunta aí, tem uma última pergunta no chat que eu acho que é importante, que é por que o Ferenc foi banido durante tanto tempo. Né? Eu cheguei até a falar um pouquinho sobre isso. Mas vou repetir, eu acho que é muito importante que possa ser repetido. O Ferenc teve uma forma diferenciada da postura ideológica em relação a Freud e em relação à psicanálise. Freud tentou escrever alguma coisa, quase se retratar num artigo, análise terminável e interminável, análise finita, infinita. Ele é específico, que foi publicado em 1938, já prestes, quando Freud depois vai morrer, muitos anos depois da morte de Ferenc. Está lá escrito o que Freud tentou ver se corrigia a respeito da imagem que ele colocou com Ferenc, que era exatamente uma questão ideológica, de postura ideológica. A psicanálise, ela não é uma ciência da medicina. A psicanálise não é especialidade médica. Esse que foi a diferença. Mas também existe toda a questão do Ernest Jones, né? Que ele escreveu na biografia do Freud que o Ferenc tinha ficado psicótico. Né? Isso em parte, invalidou muito a obra dele. Né? Não só isso, mas eu acho que também foi a postura política, mas tem esse fato concreto do Ernest Jones, né? Que escreveu isso.
Sem dúvida. Ele escreveu isso e as pessoas acreditaram e pronto. Acreditaram. Só que os autores que utilizaram o conhecimento de Ferenc não citaram Ferenc. Então, Não tem citaram. Ferber, Gente, Melanie o Klein, Winnicott. o Massoud É Khan, que impressionante a depois aceitou, semelhança de o Winnicott com Ferenc. Corrupt. Impressionante. Então não é só o que o Jones andou falando. Aqueles outros também que foram lá pegar não disseram. Exatamente. É porque a obra dele não foi mais publicada, mas ela era acessada. Eles tinham acesso à obra dele, né? Então era uma Ronaldo, questão. Maria Ângela, Eu acho uma questão do Glaudston, Cordeiro de Lima. Tá. Eu acho que ele relata que ele trabalha numa unidade de queimados em um hospital. Achei interessante a colocação dele. Acho que vale a pena. A gente também. O que ele está perguntando? Não fala. É isso aí. Encontro com pacientes que tentam o suicídio, jogando álcool e acendendo o fogo. Tenho investigado via a clivagem a valência contra si para agredir o outro ao tentar separar-se do agressor. O que vocês podem dizer? Você quase disse Ele agradece. Bom, quem é que escreveu? Quem disse? Glaudston, o nome dele. Glaudston, você quase disse tudo. Essa clivagem aí é o ponto, é a cisão mesmo. É a pessoa que põe fogo em si próprio. Para ele não está morrendo, não. Ele está botando fogo nele, ele vai morrer. E sabe o que me lembra também? O conceito que o Félix tem de autotomia, quer dizer, o sujeito que corta parte de si para sobreviver. Ele destrói parte de si para continuar vivo. Quer dizer, como se ele pudesse se queimar. É algo paradoxal, lógico que ele vai morrer, mas ele se queima, corta parte dele, né? E aí ele morre mesmo, né? Eu acho que seria o extremo. Seria o extremo. O Ferenc não fala muito sobre suicídio, ele não fala, mas ele fala nisso, né? Da destruição. Ele pega o mote da Sabina Spielheim, que fala da destruição como causa do devir, quer dizer que o sujeito corta parte de si mesmo para continuar vivo. Isso eu acho bem interessante a gente pensar hoje também. Isso aí ele se baseou nos exemplos da lagartixa, né, que perde o rabo para enganar o agressor. Só que esse agressor é a própria pessoa, né? Então, e do polvo, né? Você viu que o polvo também, quando vai ser atacado, ele dá a pata dele para o tubarão comer. Agora, novamente repetindo, olha só, novamente repetindo, essa metáfora que o Ferenc utiliza de autotomia é uma metáfora. Como a Thalassa é toda uma metáfora. Então, entender a metáfora é entender o funcionamento mental. Olha, a psicanálise é feita por metáforas, não é feita por observação de laboratório de lâminas. Eu acho que a gente tem mais uma última pergunta da Marcela. A Marcela, né? A Marcela com a mão ali, eu acho que vamos chamar. Então, eu gostaria de fazer só uma observação mesmo, né? Me parece que essa cisão definitiva entre o Ferenc e o Freud se deu muito por essa espécie de retorno do recalcado para o Freud, né? Quando o Ferenc traz esse texto Confusão de Línguas e toca nessa ferida, né, que me parece que foi também durante muito tempo para Freud uma chaga, né, desse rechaçamento que ele teve quando ele traz essa teoria do trauma, lá em 1800 e pouco, né, em 90 e pouco, 96, né? Então, me parece que esse foi o ponto que talvez o Freud não sustentou, né, esse retorno dessa, entre aspas, verdade, dessa possibilidade, desse trauma real, né, dessa conotação sexual. Então, me parece que a teoria do trauma é que faz meio que esse divisor de águas entre os dois, né? Porque a proposta de Ferenc nunca foi refutar Freud, ou dizer que o Freud não valia, né? Mas trazer uma possibilidade para pensar a clínica, sobretudo para pacientes atravessados por traumas, por neuroses narcísicas. É uma outra parada, né? O Freud ele pensava nas neuroses de defesa. É uma outra situação. Mas sabe o que o Ferenc... Parece que é meio que para complementar nessa teoria. Mas sabe o que o Ferenc fez nesse texto? Ele questionou a primazia do complexo de Édipo. Ele disse que muito do complexo de Édipo era implantado de fora nas crianças. Ele tá questionando toda que hoje a importância da sexualidade infantil, do complexo de Édipo,
Então, ele tá nesse texto questionando também. Ele fala do implante, desse implante, né? Desse enxerto que o adulto faz na criança, da sexualidade, do complexo de Édipo. Então, isso incomodou muito Freud, realmente. Marcela, e respondendo a pergunta que estava aí no chat, né, o analista pode sim retraumatizar o sujeito. E é isso que o Ferenczi traz também nesse texto, né? E isso que eu acho genial do Ferenczi, que ele traz umas verdades muito nuas e cruas para uma sociedade que estava meio nesse módulo aí dogmático da igrejinha e tal, né? Então, me parece que foi isso. Ele questionou muita coisa, ele questionou muito, né, todo a formação, dispositivo, né? a IPA, ele questionou tudo, né, na verdade. Ele foi um ativista político, né? O Ferenczi foi um ativista político, né, antes de conhecer isso o Freud. Mesmo, perfeito. Por isso ele é tão atual, né? Olha, exatamente, Marcela, não que ele estivesse, o verbo não é no passado, não, está, é no presente. Muita gente ainda tem essa questão de retraumatizar sem perceber. Claro, sim, claro. Esse ponto que você citou, Marcela, achei muito interessante, todos os aspectos que você disse. Né? E muitos autores buscam qual é a diferença de Ferenczi para Freud nesse setor. Só tem um ponto que os autores acharam que tinha a ver, especialmente a Paola, que escreveu o artigo com Cabret, que é a angústia e separação, que tanto Freud quanto Ferenczi tratavam desse tema igual. E a angústia e separação é separação de alguém, separação do outro. Então, aí coincidia a maneira de entender a ideologia do outro. Então, estava pronto aqui. Nunca houve uma oposição de Ferenczi a Freud. Pelo contrário, o Ferenczi se sentiu extremamente frustrado. Ele era um romântico e ligado a Freud, e muito. Freud era o cara que ele idealizava. E se sentiu muito ameaçado quando rompeu nesse ano aí, 1932, 31, 32. E essa dificuldade foi toda muito grande. O que fica para hoje, quer dizer, no século XXI, é esse dado que eu tenho repetido com a palavra o outro. Essa que toma conta da psicanálise do século XXI, que a Márcia Câmara até estava citando, a importância de como é que você pode trabalhar e lidar com o outro dentro da clínica. Como é que funciona isso? Quais são os elementos importantes seus no trabalho? Independente da teoria que você possa ter para você, né? Mas como é que isso é feito na relação? Porque está ligado também não só à psicanálise, mas todo o contexto sociofilosófico que tem a importância. Aí entra Derrida, entra Humberto Eco, entra um grupo enorme de gente que fala sobre isso. Bom, a gente tem que fazer mais eventos, então, para poder falar de outras questões. Não dá tempo, né, da gente falar tudo hoje. Bom, eu gostei muitíssimo de tudo aí, porque foi muito bom, foi muito bom. Excelente, queria parabenizá-los dois, parabenizá-los de uma maneira que foi muito rica, acho que foi uma noite muito rica, e também focar uma coisa que o que a Márcia falou, acho que deu para a gente entender como a gente tem que ser no encontro analítico, né? E isso vai muito de encontro, como vocês estavam falando, né? O analista tem que ser ele, não é isso, autêntico, né? Ser autêntico. Eu acho que isso que é a coisa mais importante. Eu acho que a Márcia foi brilhantemente, ela conseguiu transmitir isso para a gente de uma forma muito afetiva e muito clara. Eu acho que você, Márcia, exemplificou muito bem tudo que estava se falando ali do Ferenczi. É só isso. Obrigada se eu pude contribuir. Muito bom, gente. Eu gostei muito também. Queria agradecer a presença de todos. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Ronaldo. Eu só quero agradecer a foi muito científica bom de ter nos convidado. Abrir esse espaço para a gente, abrir esse confiar, espaço para mim e para a Maria Ângela, que a gente vem mostrando esses aspectos diferentes na SPRJ, e ter esse momento aqui. Continua aberto. Pois que bom. Vai continuar aberto esse espaço. Que bom. E vocês se complementaram muito bem, os dois. Se complementou, eu acho. Cada vez vocês estão se afinando mais. Nós não combinamos antes, né? Tudo.
E provocar que todo mundo também venha junto para se afinar conosco. Pois é, foi muito bom, gente. E sensibilizou mesmo, né? Porque todo mundo participou. E Laura, muito obrigado pela sua participação. Pois é, a tecnologia não me ajudou nada aqui hoje, mas eu adorei mas vocês. foi ótimo, foi ótimo. E a gente sai daqui mais motivado, né, para conhecer um pouquinho mais desse autor, da obra dele. Eu acho que foi muito bom. Até a gente mesmo, né? Queria agradecer também a participação de todos, tem amigos, colegas que a gente não conhece. Muito bom, gente. E obrigada, Ronaldo, pela parceria. Obrigado a você, Mariângela, também. Obrigado. Parabéns. Obrigada, gente. Até breve. Obrigada, até breve. Boa Tchau, noite a gente. todos. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, gente.